Muito bem, estamos de volta aqui com os donos da bola. Deixa eu mandar uns abraços aqui ao Hernani Alves, da Gráfica, lá de Montes Claros. Não vou falar o nome da Gráfica não, porque senão eles estão me cobrando aqui, viu, pessoal? Lá em Montes Claros. Alô, Hernani Alves, da Gráfica, lá em Montes Claros. Lá tem várias, mas o Hernani é conhecido lá, então um abraço. Um abraço especial para o Didi, pai do grande Duque, chargista, que é um mito, grande Duque. Um abraço e um beijo com todo respeito ao Didi, pai do grande Duque, ao Duque também, que é outra grande figura, né? E que faz um trabalho espetacular, de muito talento. E um abraço também para a cidade de Agudos, lá em São Paulo. Pessoal que assiste o programa todo dia pela internet. Ao Guilherme e também ao Pedro Henrique. Alô, Pedro Henrique, um abraço Guilherme, de Agudos, interior de São Paulo. Assistem pela internet todos os dias. Muito obrigado pela audiência aí em Agudos. Conhece Agudos, Júnior? Não, e Graves? Eu não conheço, não. Graves eu já conheço. Agora, seu Didi, só mandou um abraço porque eu escrevi no papel e dei pra ele, senão ele não pegava e não leria. Papel de padaria, papel de saco de pão. Que diga-se de passagem, meu Deus. Um caco, né? Um caco. Aqui, ó, também tem abraço, não é só você não, pro Antônio Jassa, então um salão, cabeleireiro lá no Barreiro. Antônio Jassa? O Antônio Jassa. Um abraço todos. Ele virou e falou, acompanha, é fã da gente. Ele é parente do Jassa, mas eu falei pra ele, francamente. Aí, tem o Gustavo Henrique e o Rafael Galo 13. Um abraço pra essa galera. O Rafael é o Rafa? O Rafa que é Rafael Galo 13. Não, achei que fosse o narrador. Diga, Dimara. Deixa eu mandar um abraço pra minha irmã, Adrianinha, tá acompanhando a gente. A galera do lado do Vera Cruz. Ela tem mais um examezinho hoje, mas tá ótima. Então, um beijão pra ela que tá acompanhando a gente. Muito bem, pessoal. Olha aqui, os jogadores do Cruzeiro, eles preferem deixar a polêmica em relação à arbitragem nas mãos da diretoria celeste. Mas você vai ver aí o que eles dizem sobre essa questão da arbitragem, muito contestada e muito discutida nas últimas semanas. Veja aí. Depende só da gente. Se a gente fazer tudo certo, não vai ter como atrapalhar, né? Senão vai ficar muito nítido. Então esse campeonato, quanto o Copa do Brasil, quanto o brasileiro, só depende da gente. Não vejo tanto por esse lado, porque o árbitro também ele é profissional e ele, independente do que falam, de pressão em cima deles, e acho que ele vai tentar procurar fazer o correto. E espero, principalmente nesse jogo agora, um jogo decisivo, ele ter o discernimento correto e ter a consciência, ir para casa com consciência tranquila do que ele fez uma boa arbitragem. Olha aí, hein? Estão vendo aí a questão. Os caras também eles não vão se expor, claro. Né? O cara não vai chegar lá e esculhambar a arbitragem. Porque eles sabem disso, vai virar, vai detonar o árbitro, depois ele... Até porque quem tá no campo são eles, não é a diretoria do clube. Você falou lá Mas os clubes levam os próprios árbitros, né? E tem essa história no início da temporada, no meio, quando a situação está ficando meio confusa, muita gente sendo expulsa, eles levam mais ou menos para que o árbitro conte como é que é lá dentro, o que se imagina, faça uma palestra lá para a galera, para eles entenderem. E a diretoria também já falou, olha aqui, quietinho, deixa que essa parte é com a gente, e acho que é mesmo. Cada um no seu quadrado, cada um na sua. Mas essa tranquilidade, ela acaba depois de qualquer falha grave. A partir da tranquilidade do jogador acaba. Acaba rapidinho. É complicado. Agora, vocês se lembram quando o Luxemburgo foi contratado pelo Atlético e trouxe o Wagner Tardelli para ser um auxiliar de arbitragem, cara? Ele fazia palestras, dizem que fazia, né? Palestras com os jogadores para ensinar o que os jogadores... sobre as regras que o jogador precisa saber. Se ele fazia palestra igual o jogador saber, né? Mas o Luxemburgo também, hein? Mas ser funcionário, né? Todo dia você tem regra nova, né? Uma palestra legal, porque tem muito jogador que desconhece a regra, isso é bacana. E outra, até você saber como se portar em determinadas situações, até como chegar pro árbitro, porque o cara chega, coloca a mão para trás e baba, né? Aí você fala, que educação que ele tá conversando com o árbitro. E no fundo ele tá, o seu não sei o que e tal. Se o Tardelli era o Luxemburgo, né? Aparecia pouco. Mas todo dia você não tem o que falar da arbitragem, não, né? Não, teve um jogo que a gente foi fazer, a imprensa foi no mesmo voo, acho que foi para Uberlândia e tal, com o Atlético. Metade do avião era só a comissão do Luxo, hein? Aí passou feito uma nuvem de gafanhoto aqui. Aí foi pro Grêmio, passou lá, feito uma nuvem de gafanhoto. Aí agora caiu no flu. Gostava de treinar só na como é que vai sair. Grande luxo. Grande luxo. Olha aqui, pessoal. O zagueiro artilheiro está na área, hein? Emerson, que já marcou 70 gols em sua carreira, foi apresentado ontem na Cidade do Galo. Primeiro, ele mostrou suas características em campo. Depois, a apresentação oficial. O Atlético adquiriu os direitos econômicos do Emerson e fizemos com ele um contrato de 4 anos. É um jogador que eu tenho certeza que tem o perfil do que o Cuca queria,
do que o Atlético precisava. Emerson chega para reforçar a zaga, claro, mas pode ser também um elemento surpresa no ataque. O jogador de 1,86 m é mestre na pontaria. O famoso zagueiro artilheiro já marcou 70 gols na carreira, a maioria no Avaí e no Coritiba. Um defensor com a cara do Galo. Eu costumo treinar bastante, né? Tanto tempo de bola, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. Né? E é aquilo, né? A bola tá no alto dentro de campo, eu tô correndo atrás para cabecear. E eu também tenho isso, né, comigo, né? Por onde eu passo, procuro ajudar na parte defensiva e na parte ofensiva também. Então, acredito que vou me dar bem aqui também. Emerson é o terceiro reforço do Atlético depois da conquista da Libertadores. Chega a pedido de Cuca, um velho conhecido. Trabalhei com o Cuca no São Caetano. Né, tive uma pequena... Ele chegou no final do Brasileiro, né, onde nós conseguimos sair do rebaixamento do São Caetano. E ele me conheceu lá. Então eu acredito que com o trabalho que eu venho fazendo nos outros clubes que eu venho passando, né, vem chamando a atenção. E ele não esqueceu, né? Ele me ligou e eu fiquei bastante feliz, bastante confiante. Ele falou, olha, vem ajudar a gente aí. Então, com toda certeza, eu estou vindo com bastante vontade para ajudar o Atlético. Defender, atacar e até ajudar na lateral esquerda. Sim, Emerson é polivalente e está pronto para se juntar a um dos melhores times do Brasil. Jogo mais na esquerda, na minha ali, né? Mas é aquilo, se o Cuca precisasse, pode ter certeza que eu vou me doar ao máximo para ajudar a equipe. Quero fazer minha história, lógico que tem que conquistar o meu espaço, aos poucos, com bastante treinamentos, né, me dedicando ao máximo, que aí a gente vai ter o reconhecimento do torcedor. Emerson, o zagueiro tem que ser careca, rapaz. Você raspa esse cabelo lá no Anthony Jassa lá e fica barbudo com cara de mal para assustar os atacantes. Olha aqui, questionado, aliás, sobre a parte física, o zagueiro Emerson disse que só precisa de ritmo de jogo, hein? Vamos lá, vai no ritmo. Condições físicas, sim, né? Lógico que eu tenho que pegar um pouco de ritmo de jogo, né? Então, acredito que isso tudo é conversado. Nós vamos conversar com a comissão, né? Para ver se dá para colocar nesse jogo. Mas é aquilo, né? Vontade de jogar eu tenho. Condicionado, eu acredito que sim. Só que é aquilo, um pouco de fora de ritmo eu tô porque eu não vinha jogando. Cabelo partido do meio tá fora de moda, né, Brasil? Né? Parece que ele usa aquele pentinho. Eu não entendo, não. Parece que o Emerson usa aquele pentinho Flamengo no bolso. Aí pintei parte no meio e tal. Tem que ter cara de mal, pô. Aquela blusa polo fechadinha. Gola polo, a guarda tá em cima e tal. Ô, Brasil, você dizia aí, enquanto a gente via o Emerson falar, de que é um jogador importante, que o Cruzeiro também já foi interessado e que o Marcelo Oliveira gosta demais dele. E o Atlético, na sua opinião, então, fez uma boa contratação? Fez, claro. Perdeu o Gilberto Silva. Tem um cara que é aquilo que foi falado na matéria. A Dimara, inclusive, ontem falou a respeito disso, até da possibilidade do Atlético jogar com 3 zagueiros. Ela que trouxe essa informação. É um jogador útil, é um jogador de marcação, chega à frente com uma facilidade e o Atlético passa a ter 3 zagueiros que sabem fazer gols, que são armas. O Atlético usa isso muito bem, essa bola aérea. Mas é um zagueiro seguro, de qualidade, mais rápido, muito bom jogador, muito bom jogador. É um zagueiro com quase 70 gols. Em 8 anos de carreira, tem muito atacante que não tem. Se bobear, o Túlio Maravilha deve ter uns 65. Ele fala que tem 999, né? Ele faz no sítio. O resto foi no sítio, fraldinha. Ô, Dimara, o Emerson, não só pelo fato de ser um zagueiro artilheiro, mas analisando o papel dele como zagueiro, que é mesmo, posição de origem, você acha que o Atlético fez uma boa contratação? Você acha bom o Richarlison e o Júnior César abrirem o olho, porque o esquema do Atlético vai mudar, é esse menino aí que vai pra história. O quê? Você acha que ele será o novo lateral esquerdo, é isso? Tipo um zagueiro jogando pela esquerda? Tipo o que o Richarlison fazia. O Atlético sabe o esquema dele. No centro? Olha só, calma. Aqui, deixa eu te dizer, o Atlético sabe que o esquema de jogo dele está marcado, ele vai mexer na forma de jogar e aos poucos a galera vai ver. Claro que ele tem essa questão do ritmo, que precisa entrar no ritmo e tal. Ele pode ser regularizado hoje, ainda até às 18 horas. Eu perguntei ao Léo Gomit, que é o nosso repórter Band News, se ele pode ir para o jogo, se realmente for regularizado. E o Léo acha que se o Pierre for vetado, é possível que ele já vá para o jogo da Copa do Brasil. Então quer dizer, Juvenci, que o Emerson será responsável pela marcação em cima do Robin no Mundial, de repente, pode acontecer? Justamente.
Robin, que tem aquela jogadinha manjada, mas que ninguém consegue parar, né? Isso é fazer treinamento específico. É que nem brincadeira, que nem o pessoal que critica o sistema do Galo aí, né? O Atlético só tem aquela bola manjada, que chega no jogo... E mete gol demais. O time foi campeão da Libertadores jogando assim, né? E tá aí na Copa do Brasil brigando também. Mas tem que ter alternativa, e o Emerson chega pra uma dessas alternativas. Mas você tem que ter isso, cada jogo exige um tipo de esquema, isso aí... BH tá bem de zagueiro, né? Tá. Muito. Os melhores zagueiros do Brasil estão aqui. Não tem nem que discutir. Agora chega mais um que podia ser pouco conhecido para muitas pessoas. Eu sou muito sincero, eu mesmo conhecia pouco o futebol dele, mas dei uma pesquisada depois que o Atlético mostrou interesse. E eu fiquei abismado, eu fiquei impressionado com 70 gols de um zagueiro. Então, assim... E um zagueiro firme também, viu? Ele não é aquele zagueiro que larga e vai. Não, ele sabe subir no momento certo, na hora boa. E um cara muito importante, era uma referência aí no Curitiba. E a Dimara já cantou a pedra, né? Que o Hever vai virar... aquele back que sai pro jogo, né? Não, 3 zagueiros vão cair pela esquerda. Agora eu preciso explorar com vocês aqui. E eu começo com você, Edmar, a questão do Vitinho. O Vitinho, eu acredito no que eu ouvi ontem na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, né, cravando que o jogador já estava vendido. Embora outros órgãos de imprensa contestem nessa posição da Tupi, eu acredito que já foi, até porque a situação do Botafogo é grave, financeira, que eu me refiro. Então... vai cair 6 milhões de euros lá, cara. Quem diria a esposa do Oswaldo Oliveira, que foi pra rede social, é que esposa de jogador, de vez em quando dá umas escorregadas, que é brincadeira, né? Agora do Oswaldo também. Mas me diz uma coisa, até que ponto a ausência do Vitinho pode ser comemorada pela torcida do Atlético? Independentemente de qual seja a equipe que ele esteja indo, né, que o Porto entrou, mas ele já foi, já era, e é por isso aí a gente entende o que aconteceu com o Botafogo no jogo do Atlético Paranaense, aquela confusão, como é que eles estavam alterados, porque querendo ou não, quando você monta uma equipe, você tem uma equipe em condições de disputa de título, como é o caso do Botafogo, está disputando lá na ponta do Campeonato Brasileiro, está numa decisão de Copa do Brasil, você imagina como é que fica a cabeça de todo mundo, mesmo sabendo que isso pode resolver o problema de salário, como é que fica a cabeça de todo mundo sabendo que o time está sofrendo um desmanche, e é isso que está acontecendo, e vai acontecer, porque se tiver proposta para mais, vai sair também, porque a questão financeira é muito ruim. Então, acho que isso tudo. Então, não vou dizer que é a ausência do Vitinho. São todas as ausências e mais a questão psicológica de estar passando por um momento como esse, de estar perdendo um jogador que é a referência. Todo mundo sabe, o Sidorf trata ele de filho. Apadrinhou. Né? Apadrinhou. Então, você imagine como que isso está pesando no Botafogo. Com certeza, o Sidorf já falava com ele. Claro. Ele já orientava o Vitinho nessas negociações. Era isso que ele fazia, claro. E por aí a gente entende também o que saiu a semana passada no Jornal Extra falando da questão do Sidorf. Em relação, porque o que ia sair era o Vitinho, que é o principal jogador de relacionamento com ele. Aí a gente começa a entender todas as matérias que foram faladas e que não tinha parecido que era o Vitinho, mas era isso que estava acontecendo. Agora, não dá para um clube segurar também. Poderia ter feito uma multa contratual mais alta? Poderia, mas isso implicaria diretamente num salário mais alto também, que o Botafogo não tinha como pagar. Não tinha pagar. O Botafogo no fim do ano. Ele estava com salário de 35 mil, o aumento do salário seria no fim desse ano. E aí vem a limitação do clube. Como é que às vezes você fica naquela insegurança, eu aposto tudo desse cara e dá um salário para ele de 100 mil para ficar... É difícil. E às vezes a situação do fora parece meio milhão por mês. Isso para mim, Everton, cai como uma bomba. Porque desestabiliza, era um jogador que era uma referência, Sidorf não jogou bem contra o Atlético Paranaense, voltou, ficou devido, e perdendo jogadores ele tem o peso do Newton no Cruzeiro. Ele tem o peso do Newton no Cruzeiro. São posições completamente diferentes, mas eu falo de importância para o elenco. Pela movimentação, o jogador na posição, ou o Goulart ou o Everton Ribeiro. Mas ele ganhava 15 mil por mês, aí subiram o salário dele para 35. Para uma multa ficar naturalmente... É um valor significativo, mas o clube de fora achei num valor considerável, né? E principalmente, exatamente, e principalmente pela valorização do atleta, porque um atleta como o Vitinho, no exterior, ele é vendido por 10 vezes o que foi vendido aqui, então por isso eu acho que foi um dinheiro de troco, dinheiro de pinga, realmente. Agora, a questão é a seguinte, o Botafogo não tinha como pagar os salários dele, não tem a menor possibilidade. A informação é de que só o Sidorf recebe em dia, só o Sidorf recebe em dia. Então, cara, e outra coisa, muita gente esculhambou a esposa dele pelas redes sociais, chamou ele de mercenário. Ora, ele ganha 35, ele vai ganhar 500 mil no CSKA. Não, eu vou ficar aqui, paixão pelo Botafogo. Para com isso. Deixa eu chamar um intervalo rápido aqui, 1 minutinho só e a gente já volta para a sequência dos donos da bola. Até já.